Boa noite, me chamo Priscila Carvalho, estou aqui para dar continuidade sobre o assunto Direito Real sobre Coisa Alheia, como foi exposto pela colega Dilma de Leão. E eu abordarei aqui o direito de gozo ou fruição. Como vimos, o direito de propriedade é um direito real. E em que consiste o direito real? O direito real consiste no direito de possuir objetos materiais ou coisas corpóreas e incorpóreas. Já o direito real sobre coisa alheia é o direito que possibilita que duas pessoas exerçam poder sobre a mesma propriedade. Mas de que maneira esse poder é exercido? Então, uma pessoa é o proprietário, o dono da propriedade, e a outra exerce o domínio sobre aquela propriedade. Então, isso que é o direito real sobre a coisa alheia. Quando falamos em direito real sobre coisa alheia, temos que estar atentos para o princípio da exclusividade. E o que esse princípio da exclusividade nos diz? Diz que é vedado o estabelecimento de direito real quando outro direito real da mesma espécie já existe. Ou seja, duas pessoas não podem exercer o domínio sobre uma mesma propriedade, porque o domínio do bem é um domínio exclusivo e indivisível. Então, não tem como duas pessoas exercer concorrentemente o domínio daquela propriedade. Também temos que lembrar do princípio da elasticidade. Em que consiste esse princípio da elasticidade? O princípio da elasticidade é quando o proprietário ele desmembra o poder dominial que ele tem sobre a propriedade. O que é esse desmembramento de domínio? É o esvaziamento do domínio do proprietário. Ou seja, o proprietário ele transfere o exercício do seu domínio para terceiros. Então, aí observamos que o direito real sobre a coisa alheia é justamente a transferência do exercício do domínio para terceiros, sendo que a propriedade se mantém com o proprietário, ou seja, o título, da propriedade se mantém com o proprietário. Bem, agora falarei um pouquinho da função social do direito real sobre a coisa alheia. Como vimos que na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 23, diz que a propriedade deverá atender à sua função social. E o que é atender à função social? É quando a propriedade ela deve ter um destino adequado, tem que ter uma função útil para alguém ou para a sociedade. Então, toda propriedade tem que atender essa função. E quando nós falamos de direito real sobre a coisa alheia, esse direito acaba favorecendo para o desenvolvimento dessa função da propriedade. Por exemplo, imaginemos que uma pessoa seja proprietário, tenha várias propriedades e ele não tem como exercer o domínio sobre todas elas. Então, por isso, foi-lhe dado o direito de transferir o exercício do domínio. Permitido ao terceiro exercer o domínio sobre essa propriedade, ou seja, é dado a esse terceiro a permissão de utilizar a propriedade, de usar, de tê-la como se fosse sua. Então, isso é o direito real sobre coisa alheia. Falando um pouquinho agora sobre o direito de gozo e fruição. O que significa esse direito de fruir? É quando é facultado ao proprietário desfrutar da coisa no sentido de tirar, de obter proveito econômico desta. Quando falamos usar, é servir-se da utilidade da coisa, é o direito de uso propriamente dito. E gozar é receber os frutos dessa propriedade. Então, observamos que o direito de uso, gozo ou fruição, ele integra o domínio. E o domínio é transmitido a terceiros, mas a propriedade se mantém com o seu titular. Então, é um direito de gozo ou fruição, de gozar,
o exercício do domínio daquela propriedade. E dentre esses direitos de gozo e fruição, nós temos a enfiltelse, temos a servidão, usufruto, o uso e habitação. Irei falar aqui um pouquinho da enfiltelse. A enfiltelse é um direito, né, que se originou na Grécia, consiste numa modalidade locatícia e que desempenhou uma importante função social no nosso país. Por quê? Porque antigamente os senhores feudais eles eram detentor de grandes propriedades de terra. E para dar utilidade a essa propriedade, os senhores feudais se valeu da enfiltelse, ou seja, eles locavam a sua terra, né? E em troca disso recebiam uma remuneração, tipo uma pensão, que na época era chamado de pêncio. Então, eles se utilizaram da enfiltelse para que dar utilidade àquela propriedade, já que eles não poderiam exercer domínio sobre todas elas, e para evitar o quê? Invasões também. Então, os senhores feudais encontrou nessa modalidade do direito de gozo ou fruição, a maneira de dar utilidade à propriedade, ou seja, atender à função social dessa propriedade. Só que com a Revolução Francesa, esse sistema foi abolido, né? Porém, o nosso Código Civil de 2016 ainda utilizou da didática da enfiltelse. Como? Através, né, de contratos, atos de testamento, da uso capião. Mas já o Código de 2002, ele proíbe a composição de novas enfiltelse. Então, gente, termino aqui a parte que me cabia, dando sequência com a colega Lavínia, falando sobre servidão. Boa noite a todos e obrigada.